Português aula 7. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas escritas, objetiva e discursiva, portando documento oficial e original de identificação com antecedência mínima de 1 hora, do horário estabelecido para o fechamento dos portões. Um antônimo é uma palavra que tem um significado oposto ao de outra palavra. Por exemplo, bom e mal são antonímos. Por exemplo, fácil e difícil são antonímos, mas ambos são palavras simples. No entanto, é possível que algumas palavras mais complexas também tenham antonímos, como prolixo e conciso, por exemplo. Algumas outras palavras mais complexas que possuem antonímos são ambíguo, unívoco, análogo, dissemelhante, autêntico, falso, categórico, hipotético, contingente, necessário, convexo, côncavo, efêmero, perene, elogioso, pejorativo, empírico, teórico, íntegro, corrupto. Essas são apenas algumas palavras mais complexas que possuem antonímos, mas existem muitas outras. Um sinônimo é uma palavra que tem um significado semelhante ou idêntico ao de outra palavra. Por exemplo, alegre e contente são sinônimos. Algumas palavras mais complexas e seus sinônimos são abster-se e abdicar, acirrado, acentuado, almejar, anelar, anátema, maldição, antípoda, oposto, assaz, bastante, celerado, criminoso, cognição, conhecimento, despautério, absurdo, dissabor, desgosto. Essas são apenas algumas palavras mais complexas e seus sinônimos, mas existem muitas outras. Um texto famoso sobre educação e formação cidadã é a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Nessa obra, o autor defende uma educação libertadora que não apenas transmita conhecimentos, mas que também ajude os indivíduos a compreenderem o mundo em que vivem e a transformá-lo. Freire propõe uma pedagogia crítica que permita aos alunos refletir sobre sua realidade e atuar de forma consciente e transformadora. A obra é considerada uma referência na área da educação e tem influenciado muitos educadores em todo o mundo. Redação. Posso ajudá-lo a estruturar uma redação sobre o tema da opressão. Introdução. A opressão é um problema que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Seja por questões de gênero, raça, orientação sexual, religião ou classe social, a opressão é uma realidade que precisa ser enfrentada. Nesta redação, discutiremos o que é a opressão e como ela pode ser superada. Desenvolvimento. A opressão é um fenômeno que se manifesta de diversas formas na sociedade. Pode ser vista na violência contra mulheres, na discriminação racial, na homofobia, na xenofobia, entre outras formas. A opressão é uma violência que limita a liberdade e a dignidade das pessoas, impedindo-as de viver plenamente suas vidas. Para superar a opressão, é necessário promover a igualdade e o respeito entre as pessoas. Isso implica em reconhecer que todas as pessoas têm direitos iguais e devem ser tratadas com dignidade e justiça. É preciso lutar contra os preconceitos e estereótipos que sustentam a opressão, e promover a educação para a diversidade e a tolerância. Além disso, é importante que as políticas públicas estejam voltadas para a promoção da igualdade e do respeito às diferenças. Isso significa garantir o acesso aos direitos básicos, como saúde, educação, moradia, trabalho e lazer, para todas as pessoas, sem exceção. Conclusão. A opressão é um problema que precisa ser enfrentado pela sociedade como um todo. É preciso promover a igualdade e o respeito entre as pessoas, lutar contra os preconceitos e estereótipos que sustentam a opressão, e garantir o acesso aos direitos básicos para todas as pessoas. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa e igualitária. O Código Penal brasileiro não possui um tipo penal específico para o crime de opressão. No entanto, existem diversos tipos penais que podem ser aplicados em casos de opressão, dependendo das circunstâncias do caso. Por exemplo, no caso de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, prevê diversos tipos penais que podem ser aplicados, como lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, entre outros. Além disso, o Código Penal prevê tipos penais que podem ser aplicados em casos de discriminação e preconceito, como crime de racismo. Artigo 20 da Lei nº 7716/1989, e o crime de injúria racial, artigo 140, 3 graus do Código Penal.
É importante ressaltar que a opressão não é apenas um problema jurídico, mas também social e cultural. É necessário que a sociedade como um todo se mobilize para combater a opressão e promover a igualdade e o respeito entre as pessoas. Vale a pena ler a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, é uma legislação brasileira que foi criada com o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei foi batizada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu marido e ficou paraplégica em consequência dos ataques. A Lei Maria da Penha prevê medidas de proteção à mulher em situação de violência doméstica, como o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação da vítima, a suspensão da posse ou porte de armas, entre outras. Além disso, a lei estabelece penas mais severas para os crimes de violência doméstica, como lesão corporal, ameaça, estupro e feminicídio. A Lei Maria da Penha é considerada uma importante conquista na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Desde sua criação, a lei tem contribuído para reduzir os índices de violência doméstica e para promover a proteção e a garantia dos direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade. A lei também prevê a criação de juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem como objetivo garantir uma resposta mais rápida e efetiva do Estado aos casos de violência doméstica. Além disso, a lei estabelece a necessidade de campanhas educativas e de conscientização sobre a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é considerada uma importante conquista na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Desde sua criação, a lei tem contribuído para reduzir os índices de violência doméstica e para promover a proteção e a garantia dos direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1597, estabelece que a filiação pode ser estabelecida por meio da reprodução assistida, desde que haja o consentimento dos envolvidos e que sejam observados os requisitos legais. O Conselho Federal de Medicina, CFM, também estabelece normas para a realização de técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. De acordo com as normas do CFM, a fertilização in vitro pode ser realizada em casais heterossexuais inférteis, em mulheres solteiras ou em casais homoafetivos femininos, desde que haja o consentimento informado dos envolvidos e que sejam observados os critérios éticos e técnicos estabelecidos pelo Conselho. No entanto, é importante ressaltar que a legislação brasileira não permite a chamada barriga de aluguel, ou seja, a gestação por substituição, em que uma mulher gesta um embrião gerado por outra pessoa ou casal. A prática é considerada ilegal no Brasil e pode acarretar em sanções penais e cíveis para os envolvidos. Em resumo, o Código Civil brasileiro permite a reprodução assistida como forma de estabelecer a filiação, desde que sejam observados os requisitos legais e éticos estabelecidos pelas normas do CFM. No entanto, a gestação por substituição não é permitida pela legislação brasileira. Os direitos humanos são universais e devem ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sua raça, gênero, orientação sexual, religião ou origem. No entanto, historicamente as mulheres têm sido vítimas de diversas formas de discriminação e violência, o que torna necessário o estabelecimento de direitos específicos para protegê-las. Alguns dos direitos humanos a favor da mulher são: direito à vida. As mulheres têm o direito à vida e à integridade física e psicológica sem sofrer violência ou discriminação. Direito à igualdade. As mulheres têm o direito à igualdade de oportunidades e de tratamento em relação aos homens, em todos os aspectos da vida, como educação, trabalho, política, entre outros. Direito à liberdade. As mulheres têm o direito à liberdade de pensamento, de expressão, de associação e de reunião pacífica. Direito à saúde. As mulheres têm o direito à saúde física e mental, incluindo o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Direito à educação. As mulheres têm o direito à educação de qualidade, que promova a igualdade de gênero e o respeito aos direitos humanos. Direito à participação política. As mulheres têm o direito de participar da vida política e pública em igualdade de condições com os homens. Direito à justiça. As mulheres têm o direito de ter acesso à justiça em caso de violência ou discriminação, e de receber proteção e reparação adequadas. Esses são apenas alguns dos direitos humanos a favor da mulher. É importante destacar que a promoção e a proteção dos direitos humanos das mulheres é fundamental para uma sociedade mais justa e igualitária. Matemática aula 7. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização
das etapas após o horário fixado para o fechamento dos portões, sendo que das provas escritas, objetiva e discursiva será iniciada 20 minutos após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos em hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas. Os números reais são uma extensão dos números naturais, inteiros e racionais, e incluem os números irracionais e os números fracionários infinitos. As operações básicas dos números reais são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Adição. A adição é uma operação que consiste em somar dois ou mais números. Por exemplo, a soma de 3 e 4 é igual a 7. 3 mais 4 igual a 7. A adição é comutativa, ou seja, a ordem dos números não altera o resultado. 3 mais 4 é igual a 4 mais 3 é igual a 7. Além disso, a adição é associativa, ou seja, a forma como os números são agrupados não altera o resultado. 3 mais 4, mais 5 é igual a 3 mais 4 mais 5, igual a 12. Subtração. A subtração é uma operação que consiste em subtrair um número de outro. Por exemplo, a diferença entre 7 e 4 é igual a 3, 7 menos 4 igual a 3. A subtração não é comutativa, ou seja, a ordem dos números altera o resultado. 7 menos 4 é diferente de 4, 7. No entanto, a subtração é associativa. 7, 4, 2 é igual a 7, 4 mais 2, igual a 1. Multiplicação. A multiplicação é uma operação que consiste em multiplicar dois ou mais números. Por exemplo, o produto de 2 e 3 é igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. A multiplicação é comutativa e associativa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2 é igual a 6 e 2x3, x4 é igual a 2x3x4, igual a 24. Divisão. A divisão é uma operação que consiste em dividir um número por outro. Por exemplo, o quociente de 12 dividido por 4 é igual a 3. 12 dividido por 4 igual a 3. A divisão não é comutativa e nem sempre é associativa. 12 dividido por 4 é diferente de 4 dividido por 12 e 12 dividido por 4. Divisão 2 é diferente de 12 dividido por 4 dividido por 2. Além dessas operações básicas, os números reais também podem ser elevados a potências e raízes. Por exemplo, o quadrado de um número x é igual a x ao quadrado, e a raiz quadrada de um número y é igual a y. Existem diversos tipos de numeração, sendo os mais comuns: 1. Numeração natural, são os números inteiros positivos começando a partir do número 1. 2. Numeração inteira, são os números inteiros, ou seja, incluem tanto os números positivos quanto os negativos e o zero. 3. Numeração fracionária, são os números que podem ser expressos como frações, ou seja, como uma divisão entre dois números inteiros. 4. Numeração decimal, são os números que podem ser representados na forma decimal, ou seja, com uma vírgula separando a parte inteira da parte decimal. 5. Numeração romana, é um sistema de numeração antigo que utiliza letras maiúsculas para representar valores numéricos. As letras mais comuns são I, V, X, L, C, D e M, que representam os números 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, respectivamente. 6. Numeração binária, é um sistema de numeração utilizado na computação, que utiliza apenas dois dígitos, 0 e 1, para representar todos os números. 7. Numeração hexadecimal, é outro sistema de numeração utilizado na computação, que utiliza 16 dígitos, sendo os 10 primeiros números e as letras A a F para representar valores numéricos maiores que 9. Esses são apenas alguns exemplos de tipos de numeração existentes. Cada sistema de numeração possui suas próprias características e aplicações específicas. https://www.invertexto.com/ https://www.invertexto.com/ números romanos números romanos. Entre 1 e 1 milhão, há números de pessoas que se multiplicam, somam e dividem em proporções diversas. Cada número representa uma vida, uma história, uma jornada, e juntos formam uma sociedade, uma nação, uma humanidade. Mas não se deixe enganar pelo tamanho dos números, pois cada um deles é único e tem valor inestimável. Não importa se somos 1, 100 ou 1 bilhão, somos todos parte de um todo, e cada um faz a diferença. Então que possamos olhar para além dos números e enxergar as pessoas, com suas dores e alegrias, que possamos ser solidários, compreensivos e amorosos, e juntos como números unidos, construir um mundo mais justo e harmonioso. Ellen Silva. O princípio da ampla defesa é um dos pilares do sistema jurídico brasileiro e está previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LV.
Esse princípio garante que toda pessoa tem o direito de se defender de acusações ou processos que lhe são imputados, seja em âmbito judicial ou administrativo. Dessa forma, o princípio da ampla defesa assegura que a pessoa acusada tem acesso a todas as informações e provas que a envolvem, bem como o direito de apresentar defesa e recursos em sua própria defesa. Além disso, a ampla defesa também inclui o direito de ser assistido por um advogado, escolhido livremente pelo acusado ou designado pelo Estado em caso de hipossuficiência. O objetivo do princípio da ampla defesa é garantir que as decisões judiciais ou administrativas sejam justas e imparciais, baseadas em provas e argumentos válidos e que respeitem os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Desse modo, a ampla defesa é uma garantia fundamental para proteger a liberdade e os direitos dos cidadãos, evitando abusos e arbitrariedades por parte do Estado ou de outras instituições. O Código Penal também prevê outras garantias para assegurar a ampla defesa, como o direito de ser informado sobre a acusação que lhe é imputada, o direito de se manifestar sobre as provas apresentadas no processo, o direito de apresentar provas em sua defesa e o direito de recorrer das decisões judiciais. O princípio da ampla defesa é fundamental no processo penal, pois garante que o acusado tenha a oportunidade de se defender adequadamente das acusações que lhe são imputadas, evitando condenações injustas e abusos por parte do Estado. Vale ressaltar que a ampla defesa não significa impunidade, mas sim a garantia de um processo justo e equilibrado, em que todas as partes envolvidas tenham as mesmas oportunidades de se manifestar e apresentar argumentos válidos. No âmbito do direito, a prova é um meio utilizado para demonstrar a existência ou a veracidade de um fato. As provas são essenciais para a formação da convicção do juiz ou do órgão julgador, que deve decidir com base nas informações e evidências apresentadas pelas partes envolvidas no processo. O Código de Processo Civil brasileiro estabelece que as provas admitidas em um processo são aquelas que são relevantes para a decisão da causa e que foram produzidas de acordo com as normas legais. Dessa forma, as partes podem apresentar diferentes tipos de provas, como documentos, testemunhas, perícias, depoimentos, entre outros. A produção da prova é um direito das partes envolvidas no processo, tanto do autor quanto do réu. Além disso, o juiz também pode determinar a produção de provas de ofício, caso entenda que elas são necessárias para a formação de sua convicção. Vale destacar que a prova deve ser produzida de forma lícita e ética, respeitando os direitos fundamentais das pessoas envolvidas no processo. Além disso, as provas devem ser analisadas de forma imparcial e objetiva, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Em resumo, a prova é um elemento fundamental para a formação da convicção do juiz ou do órgão julgador, devendo ser produzida de forma lícita e ética e analisada de forma imparcial e objetiva.